Há 3 anos, Vladimir Putin acreditava que poderia travar uma guerra e, ao mesmo tempo, deixar a economia funcionando normalmente. Hoje, a própria economia russa se tornou um campo de batalha. No papel, tudo parece funcionar. Pleno emprego, produção industrial em alta, rublo forte. Porém, por baixo, o sistema desmorona silenciosamente, pedaço a pedaço. Neste vídeo, mostrarei como a Rússia transformou sua economia em máquina de guerra, como funcionam as sanções, como o país as contorna e onde estão os pontos críticos que podem causar o colapso. Vamos discutir o aumento dos gastos militares, incêndios em refinarias, bancos quase em crise de dívidas e uma sociedade estável apenas pelo medo. No fim, resta uma pergunta: quanto tempo sobrevive um Estado que só funciona em guerra? Vamos ver como a economia da Rússia saiu de uma base sólida para um estado de emergência e por que talvez não consiga mais sair dessa situação. Heiligerstro diz: economize na Role com meu código. Quando a guerra na Ucrânia entrou em seu 4º ano, a economia da Rússia tomou um rumo que nem mesmo muitos no Kremlin esperavam. De uma economia de guerra resiliente, tornou-se um sistema frágil, sustentado apenas pelo controle estatal, coerção e receitas rápidas de exportações de energia. Desde 2022, Moscou militarizou sua ordem econômica de forma gradual, usando estados de emergência e direcionamento forçado ligados à Ucrânia, em vez de decretos súbitos. Indústria, orçamentos congelados, aumento de impostos e a retirada de investidores privados. A consequência se refletiu em todos os indicadores: um déficit orçamentário de 2 dígitos no setor de armamentos, uma inflação que mal pôde ser controlada, apesar de uma política de juros extrema. É um mercado de capitais praticamente isolado do mundo. O Banco Central, liderado por Elvira Nabiolina, buscou estabilizar o sistema desde 2022. Ela anunciou e elevou a taxa básica de juros para mais de 20%, sustentou artificialmente o rublo e limitou a saída de capitais. Essa política funcionou a curto prazo, mas teve um preço alto. Empréstimos a empresas despencaram, mas o endividamento dos bancos estatais seguiu crescendo. O país, como Adam Tooze analisou em seu Chartbook 345, manteve uma economia que ficou cada vez mais ocupada, mas ao mesmo tempo mais pobre. Essa dinâmica paradoxal formou o ponto de partida para um desenvolvimento que hoje ameaça todo o sistema. A economia de guerra russa gerou enormes efeitos sobre o emprego. Mais de 1,8 milhão participaram direta ou indiretamente da produção de armamentos. Porém, isso gerou pouco capital produtivo. Ao mesmo tempo, o Estado cortou os orçamentos sociais e de infraestrutura para financiar tanques, munições e subsídios para a indústria e a agricultura. O orçamento de 2025 destina, pela primeira vez desde a era soviética, mais recursos à defesa e segurança interna. Mudou. A economia mudou em relação ao mundo. O mundo mudou ao longo dos anos. O mundo mudou. A economia mudou dentro dessas mudanças. A economia mudou o mundo nos últimos anos. A economia mudou em relação ao mundo. Mudou nos últimos anos em relação ao mundo. A economia mudou no mundo. 1/3 da capacidade de refino russa foi desativada. Embora o país tenha mantido a maior parte de sua estabilidade macroeconômica, como enfatizou o ministro das Finanças Anton Siluanov na primavera de 2025, essa estabilidade oficial tem se mostrado cada vez mais uma fachada. Por trás dos altos números de emprego, ocorreu uma perigosa mudança estrutural. Falta de mão de obra na indústria, envelhecimento da população, êxodo de profissionais qualificados e uma nacionalização gradual das riquezas privadas. A nova realidade criou um país que parece em movimento, mas está paralisado por dentro. O controle econômico de Moscou funciona como uma operação de emergência. Créditos são concedidos por lealdade política, preços manipulados por proibições de exportação e grandes empresas supervisionadas pelos órgãos de segurança. Esta introdução pretende mostrar que a economia da Rússia não está mais em uma recessão clássica, mas sim em um estado de fixação de guerra. Um sistema que cresce porque consome a si mesmo.
Antes do ataque à Ucrânia em fevereiro de 2022, a economia russa parecia estável externamente, mas internamente já tinha fundamentos frágeis. O orçamento do Estado estava equilibrado, a dívida externa era inferior a 20% do produto interno bruto e as reservas em moeda estrangeira atingiam cerca de 640 bilhões de dólares, uma das maiores do mundo. A liderança russa usou essa força macroeconômica para mostrar independência dos mercados ocidentais. Mas as aparências enganaram. Na verdade, a economia russa já estava em estagnação estrutural antes da guerra. Entre 2014 e 2021, o crescimento real mal passou de 1% em média, enquanto a produtividade e a taxa de investimento estavam em declínio. Após a anexação da Crimeia, sanções limitaram importações de tecnologia, finanças e capital, enquanto quedas no preço do petróleo em 2014 e 2020 abalaram a receita. A Rússia limitou o déficit com política fiscal austera e uma âncora orçamentária, regra de gastos ligada ao preço do petróleo. Mas essa estabilidade foi conquistada às custas da capacidade de futuro. Ao mesmo tempo, a produção industrial foi marcada por uma estrutura de importação que tornou o país vulnerável. Entre 2010 e 2021, a Rússia importou cerca de 40% das máquinas-ferramenta, 60% dos semicondutores e quase todos os componentes. Dissolvido. Os custos de crescimento foram dissolvidos nos últimos anos, dissolvidos. Os custos de crescimento dissolvidos. Custos de crescimento. Os custos de crescimento foram dissolvidos nos últimos anos. Os custos de crescimento dos últimos anos. Os custos de crescimento foram dissolvidos nos últimos anos. Os custos de crescimento foram dissolvidos nos últimos anos. Social e demograficamente, já naquela época, um desequilíbrio ficou evidente. A população começou a envelhecer. A taxa de natalidade caiu continuamente desde 2016 e cerca de 500 mil profissionais bem qualificados deixaram o país. Enquanto os salários reais praticamente estagnaram entre 2014 e 2021, a diferença de riqueza entre a região da capital e as províncias continuou a aumentar. A parcela da população com renda abaixo do mínimo de subsistência ficou entre 12% e 13% mesmo após correções estatísticas. Esse foi o fundamento sobre o qual a economia de guerra posterior teve que se apoiar. Um Estado formalmente solvente, mas social e estruturalmente esvaziado. A economia que entrou em guerra em 2022 não era dinâmica nem crescente, mas envelhecida e controlada pelo Estado, com força apenas nos números macroeconômicos. O preço pela estabilidade se manifestou na falta de capacidade de inovação, em uma oligarquia entrelaçada e em uma dependência massiva das exportações de energia. Quando os tanques cruzaram a fronteira, Moscou confiou em uma economia que era disciplinada, mas não resiliente. Em tempos de paz, ela funcionou. Sob condições de guerra, deveria se revelar como uma sobrecarga para seus próprios princípios estruturais. Quando as primeiras sanções ocidentais foram impostas após o ataque à Ucrânia, em fevereiro de 2022, o Kremlin as chamou publicamente de punições sem chance de sucesso. Nos primeiros meses, essa propaganda realmente causou impressão, pois a Rússia conseguiu amortecer os choques imediatos. O Banco Central reforçou o controle de capitais, regulou o rublo e estabilizou a indústria nacional, com proibições de importação e direcionamentos obrigatórios. Porém, sob a superfície, as sanções foram surtindo efeito gradualmente, começando pelo setor financeiro. Mais da metade das reservas russas em moeda estrangeira, cerca de 300 bilhões de dólares, foi congelada em bancos centrais ocidentais. Essa medida revelou o calcanhar de Aquiles estrutural do sistema. A suposta autarquia financeira se baseava em ativos investidos em moedas ocidentais. Ao mesmo tempo, grandes bancos comerciais como o Sberbank e o VTB foram excluídos do Sistema Internacional de Pagamentos, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. As cadeias de crédito externas foram quase rompidas, e até aliados como China e Índia passaram a pagar por vias indiretas. O sistema financeiro russo tem operado desde 2023 em um estado de circulação interna forçada, uma espécie de autarquia monetária que simula a estabilidade, mas que a longo prazo sufoca os investimentos.
A segunda onda de sanções afetou tecnologia e indústria. Desde 2022, a Rússia tem pouco acesso a semicondutores modernos, máquinas, ferramentas e componentes de aeronaves. Peças de reposição para aviões civis só chegaram por cadeias complexas de reexportação da Turquia, Emirados ou Cazaquistão. O complexo estatal de defesa compensou essa escassez a curto prazo, militarizando cadeias de produção civis. Fábricas de automóveis fizeram peças de tanques e empresas de eletrônica criaram sistemas de controle para drones. Essa solução improvisada funcionou a curto prazo, mas resultou em uma enorme queda de qualidade e esvaziamento do mercado civil. Enquanto isso, o setor de energia, por anos, pilar da prosperidade russa, enfrentou uma queda lenta e dramática. O embargo da União Europeia à importação de petróleo bruto entrou em vigor em dezembro de 2022 e cortou cerca de 2 milhões de barris das vendas diárias. A Rússia, então, começou a redirecionar suas exportações para a Índia e a China, geralmente com descontos significativos nos preços. Segundo a Bloomberg, no verão de 2025, a Índia comprou petróleo bruto russo por até $15 abaixo do preço de referência do Brent. Esses descontos estabilizaram os volumes de vendas, mas reduziram drasticamente os lucros. Paralelamente, a vulnerabilidade física da infraestrutura energética aumentou. Drones ucranianos danificaram mais de um terço da capacidade das refinarias russas desde 2023. Em combinação com os embargos tecnológicos ocidentais, isso aumentou os custos de produção e fez com que o preço interno dos combustíveis subisse cerca de 10%. As sanções afetaram não apenas as exportações, mas também a arquitetura fiscal. A receita proveniente da venda de petróleo e gás caiu 17% no primeiro semestre de 2025, enquanto os gastos com a guerra continuaram aumentando. O governo respondeu a isso com aumentos de impostos, cortes nos gastos civis e a introdução gradual de uma taxa de guerra. A consequência macroeconômica foi clara. Embora a Rússia tenha conseguido evitar uma hiperinflação, a inflação permaneceu consistentemente acima de 8%, com o crescimento do produto interno bruto estagnado. A tentativa de contornar os mercados ocidentais manteve a Rússia à tona no curto prazo, mas, a longo prazo, aprofundou a dependência de poucos compradores e o isolamento estrutural. De uma economia nacional globalmente integrada, tornou-se um sistema de economia de guerra dirigista, no qual energia, dinheiro e pessoas passaram igualmente para o controle do Estado. Na Holy, descontos incríveis de Black Week e chance de ganhar ouro e prata. Até um sorteio exclusivo só para este canal. Sou parceiro da Holy há anos e adoro, quem me acompanha sabe disso. É só colocar água gelada junto com o pó na garrafa, dar uma sacudida e já pode aproveitar. Na Black Week eles têm várias ofertas. O que mais gosto é o Mix and Match, adoro isso. 4 dessas pastilhas costumam ter 20% de desconto, mas agora é 30%. E ainda 10% extra usando o meu código Heinrich, assim você economiza 40% em 4 pastilhas ou mais. Além disso, agora há descontos diários até o dia 1 incluso. Dezembro, além disso. Agora também tem um novo sabor, Cotton Candy Caterpillar, mas também 3 sabores antigos estão de volta. Entre eles está o Frosty Fox, que adoro, como pode ver. Sou completamente apaixonado por esse sabor. Sem dúvida, essa é a melhor mistura de energético. Se gosta de balas de gelo, experimente. Já garanti meu estoque para o ano. Eles estão disponíveis por tempo limitado, então, se gostar, compre agora. Provavelmente será preciso esperar pelo menos mais um ano para que fique disponível de novo. Com certas compras, você recebe brindes gratuitos. E quem coleciona os shakers vai ficar realmente feliz com o Black Wag Mega Pack. Mas vamos falar do sorteio. Entre os dias 23 de novembro e 12 de fevereiro, você pode ganhar um pirulito de ouro no valor de 50 mil euros, ou uma de 3 moedas de ouro no valor total de 30 mil euros. A promoção vale em todos os locais e códigos, mas só com o código Henrique. Aqui no Militar e História, além dos prêmios em ouro, você ainda pode ganhar uma moeda de prata com o logo do canal no valor de 275 euros. Ao todo, serão distribuídas 15 dessas moedas. Nenhum outro Holy Partner tem isso. Somente este canal oferece tanto os prêmios gerais em ouro quanto prêmios separados em prata. O motivo disso é simples. O fabricante dessas moedas, do pirulito de ouro, assim como das moedas de prata,
É um espectador do canal e adora o canal. Ouvi dizer que Holly e eu estamos fazendo essa ação conjunta porque ele ofereceu ajuda. Por isso, só aqui com o código Heinrich você tem a chance de ganhar por um lado belos prêmios em ouro, mas além disso, mais 15 moedas de prata com o logo do canal. E funciona assim: uma compra significa automaticamente um bilhete. Quem comprar entre 23 de novembro e 2 de dezembro participa automaticamente, com endereço de entrega na União Europeia ou Suíça. Não é permitido participar mais de uma vez. Só o código Heinrich dá mais chances de ganhar prêmios de ouro. Outros códigos ou compras sem código dão apenas uma chance. Só com esse código você tem a chance de ganhar uma das 15 moedas de prata com o logo do canal. Mas vamos voltar ao vídeo. A Rússia não se isolou após os primeiros choques das sanções, mas criou uma economia paralela em uma velocidade impressionante. A nova estrutura baseou-se em 3 pilares: uso de países terceiros, criação de canais financeiros alternativos e expansão de cadeias de exportação pouco transparentes. Como relatou o portal investigativo Actual.ne, o Kremlin não improvisou, mas construiu uma contra-economia estratégica, com um objetivo claro: contornar sem violar abertamente. O principal mecanismo consistiu em desviar o comércio por meio de países neutros e aliados. De 2022 a 2025, o comércio da Rússia com Cazaquistão, Armênia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Quirguistão cresceu muito. Segundo as estatísticas aduaneiras da União Europeia, a exportação de produtos da União Europeia para o Cazaquistão triplicou em 12 meses, enquanto as importações russas de empresas cazaques aumentaram quase na mesma proporção no mesmo período. Esse desenvolvimento espelhado mostrou que uma parte significativa da tecnologia ocidental voltou para a Rússia por meio de rotas de reexportação. Máquinas, peças de veículos, eletrônicos e microprocessadores entraram no país assim. A presença de bens de uso dual, tecnologias aplicáveis a fins civis e militares, cresceu mais de 200% entre 2023 e 2025, segundo o Instituto OSW de Varsóvia. A energia foi central. A Rússia usou exportações de matérias-primas como instrumento geopolítico. Índia e China, principais compradores, definiram preços e incentivaram pagamentos em moedas nacionais. Segundo dados do governo indiano, Nova Delhi obteve mais de 35% de seu petróleo da Rússia em 2024. O pagamento foi feito principalmente em rúpias bloqueadas em contas do Gazprom Bank em Calcutá. Essa armadilha das rúpias se tornou um problema de bilhões para a Rússia, porque esses saldos eram praticamente inconversíveis fora do país. Rússia também escondeu suas exportações. A frota sombra de petroleiros antigos, operados por empresas de fachada em Dubai, Grécia e Libéria, já transportou mais de metade das exportações de petróleo bruto da Rússia em 2024. Essa frota foi coberta por seguradoras fora da União Europeia e frequentemente ocultou sua rota, desligando transponders ou manipulando dados de localização. A evasão das sanções funcionou a curto prazo, mas a longo prazo gerou um efeito paradoxal. A indústria russa voltou a ter acesso a componentes, mas a preços significativamente mais altos e com perda de qualidade. O Moscow Times informou que, em 2024, os preços de chips importados e máquinas-ferramenta subiram de 60% a 70%. Com isso, a Rússia experimentou um segundo tipo de inflação, não monetária, mas tecnológica. Uma perda irreversível de eficiência e qualidade, reversível apenas com... Isso só ficou perceptível após a implementação na produção. Esse desenvolvimento criou um sistema baseado em contornos, mas que acabou aumentando sua própria vulnerabilidade. A Rússia não quebrou as sanções, mas as driblou. Cada passo dessa estratégia tornou o país mais dependente da economia paralela. Após os primeiros meses de guerra, a Rússia começou a adaptar sua economia para um estado de guerra permanente. Essa transição não foi um decreto único, mas sim um processo que se estendeu entre 2022 e 2025 por todos os níveis, do orçamento à indústria e à sociedade. Como o relatório do OSW, o orçamento da Rússia para 2025, guerra acima de tudo, ou seja, o orçamento da Rússia para 2025, como foi documentado em Guerra Acima de Tudo, o Estado russo realizou uma completa militarização do orçamento. Em 2025,
8,7 trilhões de rublos, ou 40% do orçamento, foram destinados à defesa e segurança. O novo sistema baseou-se em uma clara priorização: produção militar antes da economia civil, controle estatal antes dos mecanismos de mercado, mobilização de curto prazo antes da estabilidade de longo prazo. Já em 2023, o governo ativou o regime de medidas econômicas especiais. Essa lei de emergência permitiu obrigar empresas civis a produzir para fins militares, fixar salários e conceder contratos sem licitação. Grandes conglomerados industriais como Rostec, Ural-Vagon-Zavod e Kalashnikov foram diretamente integrados às cadeias de contratos estatais. Essa fusão entre Estado e indústria fez o produto interno bruto crescer inicialmente cerca de 3,5% em 2024. Esse efeito foi ilusório, já que o crescimento ocorreu apenas pela demanda por armamentos. Junto à indústria, o Estado reformou sua estrutura fiscal. Os orçamentos de saúde, educação e ciência foram reduzidos, enquanto os gastos militares viraram despesa permanente. Em 2025, os gastos militares representaram cerca de 8% do produto interno bruto, superando o nível da União Soviética nos anos 1980. Para financiar o aumento, Moscou criou novos impostos, taxa de guerra sobre lucros empresariais, aumento do imposto sobre valor agregado para 22% e imposto especial sobre exportação de matérias-primas. Ao mesmo tempo, o governo restringiu deliberadamente a oferta de rublos para conter o consumo interno e concentrar recursos na defesa. Alexandra Prokopenko analisou na Foreign Affairs: a economia da Rússia está ativa, mas empobrecendo. O crescimento se baseia na destruição do próprio futuro. Assim, a Rússia montou uma estrutura estável no curto prazo, mas insustentável no longo prazo. A fabricação de armas e munições multiplicou-se em relação ao período antes da guerra, mas o capital civil se desgastou e a produtividade caiu. Como Adam Tooze destacou no Chartbook 345, apontou, o Estado russo acabou entrando em um beco sem saída econômico. Quanto mais se investiu em armamentos, menor foi o retorno ao crescimento produtivo. A economia de guerra da Rússia funcionou até aqui, mas ela só funciona enquanto a guerra permanecer como estado normal. Por trás da fachada robusta da economia de guerra, formou-se uma série de pontos de ruptura estruturais que ameaçam o sistema em seu âmago. Os custos da guerra já consumiram mais de 8% do produto interno bruto, enquanto as receitas das exportações de petróleo e gás caíram quase 20% em 2025. O governo só fechou essa lacuna com dívidas e taxas especiais. O mercado interno russo mal suporta esse endividamento, pois os bancos seguem isolados do mercado internacional por sanções. A maior presença de títulos públicos de curto prazo tornou o orçamento mais vulnerável a altas de juros, quase gerando uma crise de liquidez no verão de 2025. As capacidades de produção e refino da Rússia foram fortemente prejudicadas pelos ataques de drones ucranianos e pela falta de equipamentos de reposição ocidentais. Em setembro de 2025, a Reuters informou que mais de um terço das refinarias estavam paradas. A venda de petróleo para a Índia e China manteve os volumes, mas gerou grandes descontos nos preços. $15 a menos, segundo a Bloomberg. Assim, a exportação de energia deixou de gerar receita e tornou-se uma estratégia deficitária de autoafirmação. A Rússia exportou para garantir liquidez, não visando lucro. Centenas de milhares de homens morreram, se feriram ou ficaram presos ao serviço militar. Segundo o ISW, desde 2023, a mobilização retirou mensalmente entre 30 mil e 40 mil pessoas do mercado de trabalho civil. Estima-se que 1,3 milhão de profissionais qualificados deixaram o país. A queda da produtividade civil já afeta até o setor de armamentos. A produção só se manteve com horas extras e redução dos padrões de qualidade. Esse desenvolvimento criou uma espiral. Salários mais altos levam a uma inflação maior, o que leva à queda do poder de compra, o que leva a mais êxodo. O Banco Central buscou conter as tensões, ajustando juros e controles cambiais. A inflação ficou sempre acima de 8% e os juros dos empréstimos acima de 20%. Com isso, o sistema estrangulou sua própria liquidez interna. As empresas quase não investiram mais e os consumidores quase não consumiram.
Além disso, mais depósitos bancários foram aplicados em títulos públicos de curto prazo, disfarçando o autofinanciamento do Estado pelos cidadãos. Economicamente, a Rússia passou a se autodestruir. O ponto de ruptura mais perigoso é político e social. Segundo a Foreign Affairs, a liderança tem recorrido à repressão e ao medo para impor lealdade. A purga da elite, a prisão de gestores críticos e a nacionalização de patrimônios privados paralisaram a iniciativa econômica. Na população, a resignação se misturou ao fatalismo. Consentimento tácito fundamentado na renda, não em convicção. Se esse equilíbrio for rompido, o Estado seria forçado a intensificar ainda mais a violência e a expropriação, um passo que enfraqueceria ainda mais a atividade econômica restante. Todos esses fatores levam a um dilema central. A economia da Rússia já não pode mais se dar ao luxo da paz. A guerra a mantém ativa com contratos estatais, mobilização e propaganda. Se a guerra terminasse, faltariam mercados consumidores, investidores, profissionais qualificados e confiança. Como Prokopenko disse, cada rublo extra gasto na guerra destrói um rublo do futuro civil. Com isso, atinge-se o verdadeiro ponto de colapso. Não é um colapso imediato, mas sim uma erosão interna, uma implosão lenta que apenas prolonga artificialmente o momento de equilíbrio. A economia da Rússia funcionou externamente em 2025, mas só porque ela abandonou o princípio de uma economia de mercado normal. A estabilidade de curto prazo se apoiou em 3 pilares: gastos militares impulsionando a economia, controle estatal de preços, trabalho e crédito, e propaganda para a coesão psicológica. Essa combinação evitou o colapso, mas impediu a recuperação. A sobrecarga industrial desgastou os parques de máquinas, diminuiu matérias-primas e afastou investimentos. Segundo dados oficiais, em 2025, a produção industrial civil foi de cerca de 48%, enquanto defesa e segurança somaram mais da metade. O país, assim, atingiu uma forma de autorreferência econômica. Produz para poder fazer guerra e faz guerra para poder produzir. Até no comércio exterior, a fortaleza Rússia apresentou fissuras. A dependência da China e Índia deixou a Rússia em posição assimétrica. Ambos os países, como compradores, ditaram a que preços e em quais moedas fariam negócios. Os ciclos de rublo, yuan e rúpia impediram uma real formação de capital. O resultado é uma semi-autarquia econômica na qual a Rússia até troca bens, mas não gera crescimento. A integração nas cadeias globais de suprimentos mudou para sempre. A Rússia está tecnologicamente atrasada em pelo menos 10 anos, não só pela falta de componentes ocidentais, mas também pela perda de conhecimento, licenças de software e parceiros de pesquisa. A militarização constante da economia fortaleceu o Estado, mas esgotou a sociedade. O orçamento do Estado é centralizado. As regiões perderam autonomia e a população pagou os custos. Não como um colapso súbito, mas um empobrecimento gradual. A renda real caiu mais de 10% desde 2021 e os gastos com consumo caíram 15%. A estabilidade política só... Cada onda de protesto foi neutralizada por medo, censura ou emigração. A longo prazo, isso não cria um Estado estável, mas um equilíbrio de cansaço. A população ficou quieta enquanto recebia salário e pão, mas a lealdade foi construída sobre areia. A médio prazo surgem 3 cenários, começando pelo cenário A: estagnação controlada. A Rússia mantém o modo de guerra, financiando-o por meio de impostos e inflação. O sistema sobrevive, mas em um nível cada vez mais baixo. Cenário B: esgotamento econômico. Choques externos, como queda nos preços de energia ou perda de grande comprador, causam instabilidade fiscal. O Estado reage com medidas coercitivas, controles de fluxo de capitais e mais nacionalizações. Cenário C: mudança política. Disputa interna por poder ou derrota na linha de frente gera crise de legitimidade. Reformas econômicas tornam-se inevitáveis, mas a base de partida então é fraca. Qual variante irá ocorrer depende menos das sanções ocidentais e mais da própria capacidade da Rússia de sair da lógica da guerra. O modelo anterior baseou-se na coerção, não na confiança. Sistemas que destroem a confiança acabam recorrendo a mais coerção do que suportam financeiramente. A Rússia se transformou nos últimos anos em um experimento.
Um país que tentou fazer da guerra uma forma de economia. Funcionou técnica, organizacional e burocraticamente, mas, como todo sistema que tira sua energia do estado de exceção, ele também começou a se consumir. Os números impressionaram: quase pleno emprego, aumento da produção industrial, um rublo forte. Por trás desses números, não havia crescimento real, mas sim uma guerra de redistribuição contra o futuro. Um Estado que consegue construir tanques mais rápido do que geladeiras só produziu estabilidade como uma ilusão. E essa ilusão custou caro. Prosperidade, pessoas, confiança. E mesmo assim, sistemas como esse raramente desmoronam com um grande estrondo. Eles afundam lentamente sob o peso das próprias mentiras, do controle e do cansaço de quem precisa sustentá-los. A economia da Rússia não explodiu. Implodiu silenciosa e lentamente para dentro de si. Portanto, não é uma questão de se o modelo vai falhar, mas sim de quando e quem ainda terá forças para construir algo novo. A amarga ironia é que o país, após décadas se preparando para a guerra, pode ser derrotado não pelos inimigos, mas por sua própria economia. Se você gostou do vídeo, fico feliz com um joinha. Isso ajuda com o algoritmo. Deixe um comentário se tiver algo a acrescentar. Se você é novo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Por enquanto é isso. Agradeço pela atenção e aos apoiadores do Patreon e YouTube. Até breve. Agradeço especialmente ao Tenente Coronel Thomas Crump e aos tenentes. Nickname Toby Carson Schultz, Sasha Horvat, Gulash Nasha, 4000, Tequila, 42, Badass Lawyer, Mahamori, Robert Viel, Bertainment, Janice G. Anti-X, Sasha Muller Cunningham e Eustress, muito obrigado. Sem eles, isso não seria possível.